tarde a todos. Antes de dar início a mais uma conversa com sócios e amigos do CA, avisa-se que esta está a ser gravada para posterior divulgação no canal do YouTube do Centro de Arqueologia da Almada. Esta conversa é intitulada Educação Patrimonial no Território, o contributo do CA, com a oradora Elizabeth Gonçalves. Vive em Almada desde que nasceu em 1970. Na Universidade Nova de Lisboa concluiu a licenciatura em História, no ramo de formação educacional e um mestrado em património. Grande parte da atividade profissional desenvolveu-se no Centro de Arqueologia da Almada, coordenou o departamento pedagógico, concebeu projetos de educação patrimonial e realizou atividades dirigidas a vários públicos. Pertence à direção do CA como membro do Conselho Fiscal. Entre 2018 e 2020 integrou o projeto Mais Leitura, Mais Sucesso da Câmara Municipal de Almada, produzindo a exposição O Nosso Tesouro, Património Cultural dos Alunos da Almada. Atualmente continua integrada no CAA, é professora de História na Escola Secundária Romeu Correia e colabora pontualmente com a Associação Cultural O Mundo do Espetáculo no projeto À Descoberta da Arte Pública da Almada. Agradecemos a vossa presença. Durante a apresentação pedimos que os microfones estejam desligados para não criar qualquer interferência ou ruído. Qualquer dúvida ou comentário poderão ser colocados no final da apresentação. E agora passo a palavra à oradora. Então, olá, boa tarde a todos. Obrigada por estarem aqui. Portanto, eu primeiro vou fazer aqui uma apresentação que espero que seja breve, daquilo que foi também mais ou menos a defesa da dissertação de mestrado, porque o que nós hoje vamos conversar é sobre este tema que eu apresentei, não é? Que tem este título, Educação Patrimonial no Território, o contributo do Centro de Arqueologia de Almada entre 1998 e 2018, que é o tema da conversa. Vou fazer assim uma breve apresentação do que disse na defesa da dissertação. Depois vou-vos mostrar algumas coisas que não estão aqui, mas que eu acho que são importantes para saberem que ficaram feitas para o Centro de Arqueologia de Almada e para a consulta pública. E depois vou mostrar as imagens que foram anexas à dissertação e depois essas imagens é que eu espero que suscitem também aqui conversas entre as pessoas que, entretanto, também espero que vão entrando e que participaram nas próprias atividades e que conto também depois que também comentem. Então, a dissertação estão aqui os nomes das orientadoras e coloquei também aqui o símbolo dos 50 anos do Centro de Arqueologia de Almada, que é muito importante referir esta data e no percurso, porque é no percurso desta associação que tudo isto acontece, o que vocês vão hoje ouvir. Mas, pronto, então passo a apresentar aqui os objetivos da dissertação. Foram então apresentar a ação educativa do Centro como um exemplo de educação patrimonial especificamente ancorada no território de Almada. Pronto. E então, para isso, houve 3 objetivos específicos, que foram caracterizar as atividades educativas do centro, que aconteceram dentro daquele período de 20 anos, de 98 a 2018, depois relacionar essas atividades com as orientações curriculares que são estabelecidas pelo Ministério da Educação, e também refletir sobre a pertinência das atividades a partir da avaliação que os professores realizaram, os professores participantes foram realizando durante esses anos. A metodologia começou por partir da recolha de toda a informação disponível no centro, quer em formato papel, quer em formato digital também, tive acesso a toda a documentação. Construí uma base de dados, e uma base de dados específica para poder sistematizar a informação e fazer um inventário de todas as atividades com a sua caracterização, que eu depois vou mostrar. Portanto, houve um tratamento basicamente qualitativo, também fiz a análise de conteúdo dos registros de avaliação dos próprios professores, depois, claro, muita pesquisa bibliográfica ao longo de todo o trabalho, para orientar também a própria pesquisa. A estrutura do trabalho tem uma primeira parte que é o enquadramento teórico, depois o objeto de estudo, que se divide aqui em 4 partes, que eu comecei por falar mesmo no território de Almada, depois no Centro de Arqueologia de Almada, depois mais especificamente no seu departamento pedagógico, e depois então é que entrei na parte das atividades educativas desenvolvidas no departamento pedagógico. A terceira parte é fazer essa relação entre as atividades e o ensino, e a quarta parte, a análise da avaliação dos professores, e depois as conclusões e as reflexões finais
daí decorrentes. Então, o enquadramento teórico, só vou tentar ser muito breve, não misturar aqui muito, mas pronto, queria-vos dizer que refleti um pouco acerca destes 3 conceitos: património, paisagem, território. E cheguei à conclusão que cada um destes conceitos foi evoluindo nos últimos anos de tal forma que acabaram por se cruzar numa área comum. Estes 3 conceitos, atualmente, todos eles apontam para serem, cada um deles, estarem aqui na confluência da relação entre o homem e a natureza através do tempo. E é aqui, neste lugar desta relação, que faz sentido falar de um território e, muito concretamente, de um território local, de um território de proximidade. Porquê? Porque é neste território de proximidade que essa relação entre o homem e a natureza, ao longo do tempo, se desenvolveu. Pronto, de um determinado território que isto acontece, não é? Então, e porquê que é importante, qual é que é a relevância disto e do património local e do estudo da educação patrimonial a nível de um território local? Porque as pessoas, o seu território e o seu património, que se criam os vínculos entre as pessoas e esse território e esse património, e são esses vínculos que vão formar uma consciência de lugar. E está provado, digamos, pela investigação, que só tendo essa consciência de lugar é que as pessoas vão atuar de uma forma sustentável a nível da sua própria localidade, do lugar onde vivem, não é? E depois, através daquela máxima muito antiga da ecologia, uma relevância a nível da própria sustentabilidade. Pronto, e isto coloca-nos num patamar que não é só local, mas num patamar realmente de desenvolvimento global sustentável. É aqui que entra a educação patrimonial, porque a educação patrimonial é que é o veículo, não é? Através do qual se criam esses vínculos entre as pessoas e o património. Pronto, então porquê? Porque há duas vias de educação patrimonial. A via da educação para o património, quando se está a educar para valorizar o próprio património e para criar vínculos, e a educação patrimonial com o território, ou seja, através do património, aceder a outros domínios de conhecimento, né? Usar o património como recurso para outras aprendizagens ou para outras experiências. Ok? Então, eu fui orientei aqui a minha pesquisa nesta via da educação com o património, não é? Daí que faça depois a relação com os currículos de ensino. Então, entrando aqui na educação patrimonial com o património, fui procurar onde é que o património é referido no ensino, nos currículos de ensino. Então, encontrei referências ao património nestas várias áreas, de vários ciclos de ensino, né? Desde a educação artística, estudo do meio, que é no primeiro ciclo, a educação visual e a história de geografia de Portugal, mais no segundo ciclo, e a história no terceiro ciclo, pronto, e assim abrangemos as referências ao património em todo o ensino básico. Também descobri que o património aponta nesses referenciais educativos para o desenvolvimento de múltiplas competências, não só competências cognitivas, mas também competências emocionais, competências sociais e num vasto campo interdisciplinar. Ora, aqui, a nível realmente da didática, os aspectos locais, quer sejam do meio, da história local, do património local, do território local, são importantes quer para a história, quer para a geografia, nestes 2 âmbitos, principalmente nestes 2 âmbitos disciplinares. E porquê? Porque permitem fazer uma transposição, a partir do local, fazer uma transposição depois para o estudo a outros níveis, quer da história nacional, quer da história geral, por exemplo. E é para isso realmente que os documentos referenciais apontam, é esse o objetivo. Ainda no enquadramento teórico, ainda fiz uma pesquisa e uma abordagem a várias iniciativas, várias situações onde se trabalha o território como um agente educador. Né? Por exemplo, o Movimento das Cidades Educadoras, que é uma associação da qual, por exemplo,
município brasileiro, que é a cidade de Escola Aprendiz, que trabalha principalmente em São Paulo, mas não só. Portanto, é ali com um trabalho à volta dos bairros onde as escolas se situam. Em Portugal, o Plano Nacional das Artes também é um documento recente, mas que aponta muito para o trabalho no território de proximidade, que eles até chamam o nosso quilómetro quadrado. E depois também uma experiência da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, que tem um trabalho muito interessante, muito amplo, a nível de propostas de visitas naquela região, visitas de estudo a locais, a espaços patrimoniais. Pronto, e depois também encontrei muitas propostas a nível académico, principalmente de utilização de determinados territórios com fins educativos. Então, agora, na parte do objeto de estudo, falei sobre o Concelho de Almada a nível do enquadramento geográfico, da ocupação humana, da sua história, da transformação das paisagens ao longo do tempo e da evolução económica e social, principalmente nas últimas décadas. Depois sobre o Centro de Arqueologia de Almada, pronto, foquei desde a sua gênese, as características da associação, os vários pontos, os principais marcos no percurso das várias décadas de trabalho que tem, as várias valências também por onde foi caminhando e também muito importante o papel social que a associação tem. Portanto, principalmente, peço desculpa, deixem-me só aqui ver aqui uma cábula que eu tenho, que esta parte que eu vou dizer é importante e eu não quero enganar-me, está bem? Mas agora não encontro. Pronto, não sei porquê. Pronto. Isso porque tem a ver com uma reflexão acerca do papel do Centro de Arqueologia de Almada como organização da sociedade civil à luz da Convenção de Faro. Eu trabalhei muito aqui a Convenção de Faro, não é? Que é uma das bases, teóricas, digamos, se assim podemos chamar, para este trabalho que aqui estou a apresentar. E também da Lei de Bases do Património Cultural, portanto fiz aqui também uma reflexão sobre o papel social desta associação nesses âmbitos. Depois, mais sobre o departamento pedagógico, falei de como é que se estruturou, como é que cresceu, como é que se foi expandindo em várias frentes, em várias linhas de ação, e sobre os conceitos que foram concretizando ao longo dos anos. E estes três conceitos principais, sempre tentando fazer uma ligação da história local à história regional, geral, com atividades tendencialmente experimentais, cada vez mais experimentais, e que se realizaram dentro e fora das escolas. Portanto, nem só fora, nem só dentro. Aqui apresento dois dos gráficos que estão na dissertação, é o número de atividades, de ações educativas realizadas pelo CAA, portanto aqui distingo o que é uma atividade do que é uma ação. Uma atividade pode-se realizar muitas vezes, não é? Cada vez que se realiza, eu chamo-lhe uma ação. E aqui o número de participantes, também ao longo dos anos, e aqui vemos que houve realmente uma tendência de crescimento ao longo dos anos estudados. Aqui estou a mostrar a ficha de inventário da base de dados que foi criada então para fazer a recolha de todos os dados relativos a cada uma das atividades, que depois eu já vou mostrar mesmo no final a própria base, vocês veem melhor o que é que aqui está. Mas pronto, para dizer que foram inventariadas 47 atividades, sendo que depois foram trabalhadas só as 41 que dizem respeito especificamente à Almada. Aqui vemos a distribuição das atividades pelas várias freguesias do concelho. Vemos que a maior parte delas até abrange várias freguesias, mas depois temos aqui por ordem decrescente e vemos que todas as freguesias estão abrangidas. A do Laranjeiro não está, mas tendo em conta que há atividades que abrangem todas as freguesias ou várias freguesias, ela acaba também por estar incluída enquanto parte do território do concelho. E aqui está a lista de todas as 41 atividades trabalhadas, distribuídas pelas várias freguesias. Portanto, sendo um trabalho ancorado no território, achei que era importante aqui fazer logo esta demonstração, não é, de como é que as atividades estão distribuídas pelo espaço.
quando se fala aqui em espaços, em freguesias, não quer dizer que todas estas atividades acontecessem nestes locais, não é? Portanto, aqui estou a falar de conteúdos. Algumas atividades são realizadas nos locais, outras até podemos não estar lá fisicamente, mas abordam conteúdos específicos daquela freguesia, não é? Por exemplo, uma sessão temática faz-se na escola sobre a freguesia da Caparica. Podemos não estar a fazê-la nesse dia na Caparica, mas os conteúdos são sobre a Caparica, por exemplo. Mas, claro, os percursos, as visitas guiadas, isso sim, já estamos mesmo com os pés assentes no território. Não é? Pronto. Ora, então, fiz o levantamento de todos os conteúdos trabalhados. E aqui nós vemos a lista de todas as tabelas que foram feitas de temas abrangidos pelas atividades. Aqui vemos então que todos eles, pronto, eu depois posso mostrar mais em particular as atividades que dizem respeito a algumas destes conteúdos, mas assim de uma forma mais sintética, o que é que encontramos aqui? Encontramos que se encontram conteúdos no âmbito do património cultural e do património natural, elementos de património material e imaterial, móvel, imóvel, integrado, civil, militar, religioso, industrial, artístico, arqueológico, geológico, em contexto urbano e rural. Abordam-se conteúdos da história geral, da história nacional e da história local, com cronologias desde a pré-história até à atualidade. Todas as unidades de paisagem cultural do Concelho de Almada são abrangidas. E depois, dentro destes conteúdos, destes temas, portanto, eu fui dando sempre ao longo do texto exemplos, selecionando atividades, não é, para demonstrar como é que esses temas foram tratados em contexto de educação patrimonial. Portanto, o texto é longo, porque depois para cada um daqueles conteúdos, daqueles temas que mostrei, vou dando exemplos de atividades, da forma como elas são feitas para cada um destes conteúdos. Pronto. Este é um exemplo de uma das tabelas, pronto, onde temos, neste caso, as quintas abordadas nos conteúdos das atividades. Portanto, temos todas as quintas, todas as quintas que são referidas, por exemplo, as atividades em que as quintas são referidas, e aqui temos a referência da Carta do Património do Concelho de Almada, que foi uma ferramenta, um instrumento concretizado pelo Centro de Arqueologia de Almada e por solicitação da Câmara Municipal de Almada, e que tem, portanto, que tem referenciados e georreferenciados todos os elementos do património construído, imaterial, arqueológico, centros históricos, paisagens culturais. Pronto, este número que está aqui, por exemplo, é a referência IMOV, porque é um imóvel, e depois o número, pronto, é a referência da Carta do Património do Concelho de Almada, que está aqui já em paralelo com a atividade. Outro exemplo de uma tabela, neste caso, relaciona as características do território e as atividades humanas ligadas a esse território com as atividades em que isso se focou. Por exemplo, a nível do mar e das atividades humanas praticadas no mar, que sejam a pesca ou o turismo balnear, temos duas atividades que focam esse tema em concreto. Pronto. Do rio temos vários tipos de atividades humanas relacionadas com o rio, e que são focadas também nestas várias atividades que vêm aqui. A agricultura e a construção, no caso do tipo de solos, por exemplo. Pronto, isto são exemplos. Agora, pronto, isto aqui, até aqui sobre os conteúdos. E agora, sobre o tipo de atividades, entrando aqui mais no nível da didática, aqui eu fiz uma tipologia por estes 6 tipos de atividades que encontrei e que agreguei, não é? Em 6 tipos: visitas guiadas, sessões temáticas com oficina,
e sessões temáticas com jogo, atividades de exploração de um espaço, atividades de experienciação e programa composto. O programa composto é um programa que abrange vários dias e pode ter várias daquelas atividades a ocorrer. Portanto, há um programa de atividades, por exemplo, umas férias ou um programa de atividades que alguma escola nos solicita como um projeto para decorrer ao longo do ano, por exemplo. Pronto, isso é um programa composto. Então, depois, para cada um dos tipos, também selecionei atividades para explicar como é que elas se realizam e explicando, por exemplo, no caso das visitas guiadas, que territórios, lá está, são abrangidos, que estratégias são usadas, diferenciadas em cada visita guiada, no caso das sessões com jogo, o tipo de jogos que são feitos, a sua origem. Nas sessões temáticas com oficina, qual é o produto final da oficina, nas atividades de exploração de um espaço, que espaços é que são focados e que dinâmicas se estabelecem, nas atividades de experienciação, que são feitas sempre com várias áreas de experienciação, onde os participantes circulam por várias áreas para fazer várias experiências, e também digo que experiências é que são e que áreas são essas. E nos programas compostos o contexto, lá está, se é letivo ou se é de férias, e o plano dessa semana ou desse ano letivo, no caso de serem com escolas. Isto é um exemplo de uma tabela que mostra em todas as atividades de experienciação. Estão a ver que são estas que estão aqui. A aldeia pré-histórica tem estas 4 áreas, por exemplo, o abrigo, a caçada, a olaria de selagem. Depois nas fotografias, quando eu mostrar no fim, já vão perceber melhor o que isto é, quem não conhece. O campo de simulação arqueológica, que tem também várias áreas que são equipas, que são postos de trabalho. Os alunos entram ali, os participantes, como membros de equipas com postos de trabalho específicos, que vão rodando, portanto, eles passam por todos os postos, baldes, crivo, desenho, escavação arqueológica e o laboratório. E diz aqui, então, ao lado das experiências que fazem, o Romanizarte também, depois só vendo as fotografias vocês vão perceber melhor o que é que acontece, e os cotidianos no convento, que foi a última grande experiência que fizemos e que passa por vários locais do convento dos Capuchos, onde também se têm várias experiências. Pronto, agora passamos aqui à ligação aos currículos de ensino, onde, em primeiro lugar, os níveis de ensino abrangidos. Vemos que o primeiro ciclo é o mais abrangido, porque realmente também é onde, na área disciplinar de estudo do meio, onde se dá mais atenção ao património. O que é isto das aprendizagens essenciais? Para quem não está tão familiarizado com o vocabulário das escolas, as aprendizagens essenciais no fundo, os programas que cada disciplina tem de seguir. Portanto, existe um conjunto de aprendizagens essenciais que cada disciplina, em cada ano letivo, tem que cumprir. E, portanto, eu fui fazer esse paralelo entre os conteúdos das atividades e as aprendizagens que estão a ser ali tratadas, ou que podem ser apoiadas, pode ser apoiada essa aprendizagem através da atividade. Pronto, encontro aqui principalmente, lá está, no estudo do meio no primeiro ciclo, e depois a história de geografia de Portugal, claro, mas também outras áreas, educação tecnológica, educação visual e artística. Ora, isto que está aqui não é números de atividades, isto é itens das aprendizagens essenciais, ou seja, cada aprendizagem, não é? Como se fosse um item a aprender, não é? E aqui é números desses itens que são abrangidos, está bem? Pela totalidade das atividades. Por exemplo, na educação artística, há muitas atividades que abrangem aqui aspectos artísticos. No entanto, só uma das aprendizagens, que é mais a aprendizagem da apreciação estética, por exemplo. Pronto,
Vocês depois lendo, talvez, se tiverem interesse de ler, compreendem melhor, se não estão, lá está, estão à vontade com estes termos. E depois há um documento, que é o documento referencial do ensino em Portugal, que se chama Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória, que define 10 áreas de competências que devem ser desenvolvidas pelos alunos ao longo de toda a escolaridade obrigatória, não é? E, portanto, que são estas áreas de competências que estão aqui ao lado. E fiz então o levantamento das tarefas realizadas pelos participantes nas atividades e fui fazer esse encontro, não é? Para cada tarefa, que competência é que é possível desenvolver. Pronto, é óbvio que se os participantes numa visita estão a ler, essa competência da linguagem e textos pode estar a ser desenvolvida nessa atividade, por exemplo, não é? Se estão a andar, é um dos descritores operativos, por exemplo, da consciência e domínio do corpo, é andar, caminhar. Pronto, então se há uma visita guiada em que os alunos têm que caminhar durante 2 horas, estão a desenvolver a competência da consciência e domínio do corpo. Estão a ver? Portanto, para cada uma delas fiz esse levantamento. Isto aqui não liguem. Pronto. Depois, passando à quarta parte, a avaliação das atividades pelos professores. O que é que eu fiz? Primeiro tive que fazer o levantamento de todos os questionários que estavam disponíveis no Centro de Arqueologia de Almada, e que eram mais de 600. Depois procurei os que eram referentes só a atividades, aquelas tais 41 atividades da Almada. E depois optei, pronto, e acabei por apresentar os critérios que me levaram a optar por a análise de conteúdo dos questionários que tinham registros escritos pelos professores, ou seja, os questionários têm uma parte, eram diferentes uns dos outros, e têm uma parte de resposta fechada, não é, de cruzinhas, e depois tem uma parte em que os professores podem escrever o que quiserem, observações, sugestões, não é? E então eu fui só a essa parte que os professores registaram mesmo por escrito a sua apreciação, e fiz depois a categorização e a análise desse conteúdo. E, portanto, acabei por analisar 184 questionários que são referentes a 27 atividades que tinham esse registro escrito. Categorias, as categorias que eu encontrei para a análise de conteúdo, portanto, os professores referiram-se a quê? Aos conteúdos das atividades, às didáticas, à forma, refiram-se a atividade tem a ver com o currículo da disciplina que está, que o levou àquela atividade, fazem bastante apreciação também sobre os monitores, referem-se à satisfação dos alunos, dão bastantes sugestões, e depois há outros comentários também. Pronto, estas foram as categorias utilizadas. E depois, quais é que foram, afinal, os aspectos mais valorizados pelos professores, não é? O que é que se conclui depois, que inferências é que se tiram ali daquelas categorias? Que os professores valorizam muito as atividades porque têm conteúdos do meio local, porque têm um caráter lúdico e ativo, portanto envolvem os alunos em atividades práticas, porque que têm utilidade para o ensino, utilidade no desenvolvimento curricular da sua disciplina. Também valorizam bastante a competência dos monitores, há muitos elogios, aparecem muitos elogios aos monitores. E também referem muitas vezes a motivação que vêem nos alunos, a forma como os alunos se interessam, participam, se envolvem. Depois também há outros aspectos, dão sugestões de melhoria, também incentivam muito a que se façam mais atividades, que se continuem a fazer, e agradecem muito. Pronto. Conclusões, as conclusões que eu tirei. As conclusões que eu tirei aqui parecem muito imediatas, mas não, portanto, isto, para chegar a estas conclusões, não é só aqueles pontinhos que estão ali, tiveram de ser bastante aprofundados, não é? Para chegar à conclusão que eu escrevi, que, portanto, esta análise mostrou que o Centro de Arqueologia de Almada teve uma ação educativa centrada no território, na paisagem, na história e no património de Almada,
que essa ação se relaciona com os currículos de ensino, de facto, e que foi aprovada pelos professores na avaliação que analisámos, e, portanto, que esses fatores nos levam a concluir que a ação educativa do centro é um exemplo válido de educação patrimonial no território. E, além disso, também se comprovou, por toda a variedade de conteúdos patrimoniais abordados, comprovou-se realmente que há um grande potencial educativo no património de Almada. E que esse património aqui, nas ações do Centro de Arqueologia, é entendido como o tal produto da relação entre as pessoas e os lugares através do tempo, não é? Que é a definição de património que neste momento temos em vigor, digamos, oficialmente, se assim posso dizer, na tal Convenção de Faro, está bem? O produto da interação entre as pessoas e os lugares através do tempo, é isso que nós vemos aqui nas atividades do centro. Eu fiz umas reflexões finais. E o que é isto das reflexões finais? Fui buscar um trabalho de Pablo de Castro Martín, que é um investigador do Observatório de Educação Patrimonial, em Espanha, que fez um trabalho onde apontou 9 critérios de qualidade em projetos de educação patrimonial. E para cada um destes critérios, fui fazer uma reflexão sobre as atividades do centro, de que forma é que se estavam ou não a ir ao encontro destes critérios. Depois disso, então, apontei, segundo aqueles critérios, que estas atividades do centro poderiam vir a ter novas linhas de ação futura de acordo com aqueles critérios. São estas linhas, portanto, a exploração de linhas de ação emergentes como a interculturalidade e os patrimónios mais íntimos, pessoais, uma adaptação à diversidade funcional e um maior recurso às tecnologias de informação e comunicação. Portanto, podem ser 3 aspectos a implementar numa continuidade da ação. E esta foi a frase com que eu terminei efetivamente a dissertação. O olhar do CA sobre Almada é o de uma associação que conhece o território e valoriza o seu património. Procurando que a comunidade local também o conheça e valorize, identifica as oportunidades de educação existentes no património de proximidade e na história local e leva a cabo ações de educação patrimonial que contribuem para fazer de Almada um autêntico território educador. Depois, estas imagens, então eu vou mostrar mais concretamente as imagens que foram em anexo. Portanto, agora neste momento vou parar aqui e vou perguntar se alguém quer para já dizer alguma coisa. Podem ligar os microfones se quiserem falar antes de eu continuar. Não? Então... Vou clicar aqui. Podes levantar. Ainda não tenho bem a pergunta, vou construir a pergunta à medida que vou falando. Portanto, por um lado há uma iniciativa do CA, e quando o CA, ao longo de muitos anos, desenvolve os diversos aspectos da sua iniciativa, certamente não estaria tão a par do que eram os currículos, do que eram estas ferramentas como as aprendizagens essenciais, o perfil do aluno, etc., até porque são coisas recentes. Portanto, são muito mais recentes do que a própria atividade do CA. Portanto, fico um pouco na dúvida sobre se o critério de apreciação das atividades do CA deveria ser a adequabilidade do que fez às aprendizagens essenciais, ao perfil do aluno, ou seja, às orientações do Ministério da Educação, ou, por um outro lado, porque também foi referido, à opinião dos professores de outras comunidades que foram agora ouvidas para esta tese. O normal é haver um certo afastamento, isto é, o CA certamente tem coisas que provavelmente ultrapassaram
e foram mais interessantes do que muitas coisas que estão previstas nas orientações do Ministério, mais ainda em relação àquilo que os professores pensam, porque eles não trabalham assim tão rigorosamente como o CA trabalhou estas temáticas. Portanto, fiquei um pouco perplexo quando os critérios de validação final na apreciação dos resultados são o estar adequado aos currículos e estar adequado aos professores. Isto é, eu acho que primeiro tem que estar adequado à convicção do próprio CAA. Portanto, não terá sentido, Elizabeth, que o CAA trouxe coisas que, de certo modo, põem em causa muitos dos limites da educação patrimonial que estão no terreno, isto é, que melhoram, que vão mais longe, porque se isso não foi sentido, então acho estranho, porque Sim. eu acho que o CAA fez de certeza muitas surpresas. Claro. Olha, primeiro, realmente estes documentos são de tal maneira recentes que estas atividades que foram analisadas vão até 2018 e os documentos referenciais de ensino são de 2017, portanto nós só os apanhámos, digamos, no fim e nem sequer tínhamos ideia deles quando estávamos a fazer as atividades. Portanto, eu achei foi que podia ser interessante perceber, depois de saírem esses documentos que neste momento estão em vigor, será que as atividades do centro tinham pertinência, teoricamente pertinência para as escolas? Pronto, foi isso e provou-se que sim, que tinham pertinência para as escolas, pronto. Mas claro que isso é um critério que para nós nunca foi assim tão importante. Claro que há outras coisas que no Centro de Arqueologia de Almada nós demos se calhar mais importância do que propriamente estar a par ou não dos programas escolares. Tentávamos sempre ir ao encontro dos níveis de ensino e do que estava a ser tratado, mas não assim com tanta profundidade como agora se fez, não é? Nesta análise. Isto realmente, depois lendo, e espero que tu depois tenhas a oportunidade de ler a dissertação, vais perceber que tudo isso que tu estás a dizer está lá realmente valorizado o papel, a diferença que o CA faz, não é? O CA faz a diferença e faz a diferença por vários motivos e não é realmente, entre eles não está necessariamente este dos documentos referenciais, está bem? Mas eu agora até, mostrando as imagens, se calhar vou aqui dar algumas dicas que têm a ver com essa tua pergunta. Então, olhem, primeiro deixem-me então mostrar, eu vou partilhar outra vez, para procurar onde é que está a base de dados. Eu vos queria mostrar porque é uma coisa que fica... Desculpem lá, só um bocadinho. Primeiro, se calhar, tenho que a abrir e depois é que posso partilhar já com ela aberta, será? Sim, primeiro tens que abrir e depois compartilhas. Então, fazemos assim só uma pausazinha. Deve ser esta aqui. Pensei que já tinha aqui... tinha aqui no desktop, de facto. Então agora, desculpem, vou então partilhar onde é que ela está agora. Está aqui. Então, esta é a base de dados que é assim graficamente muito fria, mas o que é que isto mostra? Então tem a designação da atividade e o período de realização, depois duas partes, a parte das características da própria atividade, com conteúdos, a tal tipologia que escolhi para cada uma, a descrição. Eu acho que isto é uma coisa que fica para o Centro de Arqueologia, que eu, modéstia à parte, me orgulho bastante de ter feito, porque fica aqui tudo descrito, explicado, e fique qualquer pessoa que queira pegar neste trabalho para continuar a desenvolvê-lo, tem aqui realmente muita coisa onde se apoiar, não é? A descrição, os materiais que são usados, o local de realização, que pode ser
em vários sítios, como vocês estão a ver, e se for uma visita na rua, depois tem aqui o percurso tal e qual como é feito, se é no interior, no exterior ou em ambos, a duração, os monitores que ocupa, pronto. E depois tem uma segunda parte, a segunda página, que é a tal ligação aos currículos de ensino, pronto. Aqui, para cada atividade tem aqui as aprendizagens, os tais itens das aprendizagens essenciais, nas várias áreas, e depois aqui as áreas de competências do perfil do aluno, em paralelo com as tarefas que os alunos estão a fazer. Estão a ver, por exemplo, se os alunos aqui nesta atividade, que nem sei qual é, estão a ler palavras projetadas, têm a ver com a linguagem e textos, expressam opiniões, pensamentos com informação e comunicação, etc. Pronto. Relacionamento interpessoal porque jogam em equipa, ok? E temos aqui então todas as atividades que foram inventariadas, que são as tais 47, sendo que depois, neste caso, por exemplo, é uma que nem sequer tem território, não se aplica a nenhum território em particular, porque tem a ver com a história da habitação em geral, à procura da janela da carochinha, e portanto não entrou naquela análise. Agora o Eurorei sim entra, cá está toda a descrição, é dirigido ao pré-escolar em Almada, tem o percurso que as crianças fazem. Pronto, tem aqui este exemplo da base de dados que já está, aliás, no servidor do Centro de Arqueologia de Almada para o futuro. Okay, agora vou parar e vou procurar então mostrar-vos as imagens, está bem? Imagens. Estas foram as imagens que eu selecionei para pôr na dissertação, porque o Centro de Arqueologia de Almada, no Centro de Documentação, tem milhares de imagens de atividades educativas. E cada uma delas está aqui uma imagem de cada atividade analisada, mas sempre com um motivo qualquer, por alguma razão. Por exemplo, esta fotografia dos detetives da história está aqui porque isto é uma atividade que fez-se algumas vezes, começa com uma peça de teatro, este é um ator, tinha portanto um arqueólogo e um detetive, e este era o arqueólogo. Mas porquê é que esta fotografia foi escolhida para estar aqui? Porque como exemplo de uma atividade que abrange conteúdos de várias freguesias. Pronto. Aqui, isto é num ensaio, tínhamos umas caixas onde tem uns objetos que o arqueólogo vai tirando e vai falando sobre esses locais, depois aquilo tem piada, claro, não é? Tem um certo humor na conversa depois com o detetive que aparece caído ali da história, etc. Esta aqui, por exemplo, está aqui esta fotografia para mostrar o exemplo de uma atividade que dá como uma atividade centrada no tema de um núcleo histórico, neste caso é o Pragal, e onde é uma atividade que se apoiou no inventário do património construído do Pragal, que o Centro de Arqueologia realizou em 1900, entre 93 e 96, e portanto depois a partir desse inventário é que foi criada esta atividade, e daí os participantes, por exemplo, fazem o papel de elementos construtivos. Esta menina é a Dona Platibanda, por exemplo, e há de estar a ler o que é que ela é, que é qualquer coisa como eu sou um murinho que tapa as telhas, pronto, por exemplo, está aí como esse exemplo. Esta imagem está cá porque é um exemplo de uma atividade em que os alunos vivenciam um espaço, neste caso é o Solar dos Zagalos, eles estão a representar uma cena que está nos azulejos da Capela de Santo António, no Solar dos Zagalos, em que o Santo António está a falar a um tirano isabelino. E porquê? Porque é um exemplo de uma atividade que pode criar um vínculo com aquele espaço patrimonial para as crianças da localidade, porque estão a ter uma experiência agradável, estão a ter uma experiência significativa e por isso vão criar vínculos com aquele local, não se vão esquecer do que ali fizeram e que foi um dia bem passado, por exemplo.
Pronto, aqui está a biblioteca porque é um edifício, um equipamento, porque também temos equipamentos, não é? Equipamentos de serviços, e aqui está o exemplo da biblioteca. Aqui, em termos de património rural, com o exemplo desta atividade que se realizou ao longo de um ano letivo, no Campo de Flores, em que foi muito interessante porque esta capela faz parte do Colégio Campo de Flores, mas não estava acessível aos alunos, não é? Mas este grupo que fez a atividade connosco foi visitar a capela, e no dia em que fomos visitar a capela com os alunos descobrimos que ela tinha sido vandalizada e foi feita essa queixa, digamos, pelo roubo que tinha ali havido. O encontro do tempo das fábricas, porque é um espaço industrial. Aqui a caça ao tesouro do Forte da Raposeira. Esta fotografia está aqui com o exemplo, não só porque é um elemento do património militar do Conselho que foi trabalhado, mas também porque o património pode ir tratar temas que não são assim óbvios à primeira vista. Portanto, nós aqui neste forte não fomos pegar tanto no lado bélico, que podia-se pegar, porque este forte até tem canhões, não é? Tem peças de artilharia mesmo ali, que os alunos podem ver, que não continuam lá, mas não, fomos pegar pelo lado por um acontecimento que teve ali lugar, que foi o facto de ter sido aqui que se estabeleceu pela primeira vez em Portugal uma ligação de telefonia sem fios com um sítio em Lisboa, com um forte em Lisboa, portanto, e a partir desse acontecimento, que foi ali no início dos anos 20, pegámos então no aspecto das comunicações e de como é que se pode comunicar sem ser estando ligado à rede. Por exemplo, há uma parte depois isto é em forma de missão, e eles vão fazendo várias formas de comunicação ao longo do percurso. Aqui, por exemplo, estão a transmitir mensagens de ouvido a ouvido, mas depois há um texto que diz: por mais que a tecnologia nos aproxime, continua a ser possível comunicar sem estar ligado à rede. E no fim pede-se se eles recebem um bloco e um carvão para fazerem uma mensagem escrita em papel. O Dias do Pão, por exemplo, este exemplo está aqui porque é tratar o património rural de Almada, porque mostra aqui a Ângela Ribeiro, que é a atriz marionetista que fez esta parceria connosco para fazer um espetáculo especificamente sobre os moinhos, o funcionamento dos moinhos, mas não apenas o aspecto patrimonial dos moinhos, mas fazendo uma ligação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e concretamente ao ODS, o objetivo Erradicar a Fome. Portanto, foi tratado esse tema aqui através deste espetáculo, que depois era seguido por uma oficina. Aqui também na Vila Nova, este exemplo aqui está na parte, por exemplo, de como é que se pegaram em equipamentos de captação de água, porque dentro dos equipamentos fiz ali uma busca mais específica sobre equipamentos de captação de água, porque há muita coisa, fontes, poços, reservatórios, captação e abastecimento. E aqui é um moinho americano, que ainda está lá num poço, e que os alunos ali da Vila Nova, no percurso à volta da escola, foram descobrir. Aqui o desafio em Cacilhas aparece aqui pelo contacto com as embarcações do Tejo, um elemento do património. Esta atividade por causa da azulejaria e não só, também pela forma como se pega em textos, porque nesta atividade eles fazem o puzzle, depois vão à descoberta dos azulejos e depois em cada sítio onde descobrem têm que responder a uma pergunta. Há um texto afixado lá no painel e têm de vir com a resposta a uma pergunta que encontram a resposta no texto. Aqui em termos de arte pública, está aqui o exemplo do Planisfério de Interculturalidade. O manuseamento de materiais do património arqueológico, neste caso durante algum tempo levavam-se mesmo objetos arqueológicos de facto, não é? Sem ser réplicas para as escolas, e estas meninas estão aqui com um pico pré-histórico aqui do nosso concelho, que acho que é de Caparica. Aqui o aspecto do património paleontológico, os fósseis na quinta, estão a observar um fóssil de cetáceo, isto porque
que há de ser, não sei se este em particular não é daqui da zona, mas aqui na nossa zona, noutras eras paleontológicas, havia de facto cetáceos, e este sítio, esta atividade realiza-se na Quinta do Bonaparte, que é na Raposeira, na Trafaria, e onde existe neste momento enterrado todo um esqueleto de cetáceo que as crianças vão escavar e depois veem um afloramento fossilífero que existe na Quinta também e observam fósseis. Pronto. Estas estão aqui por causa do aspecto das paisagens, de como é que se abordam paisagens a nível de educação patrimonial, a paisagem ali do convento, ali a partir dos Capuchos e a paisagem a partir do Jardim da Almada. Nesta atividade do Dia da Reconquista, por exemplo, os participantes são convidados a tirar selfies com o telemóvel, onde apareçam eles, na selfie, não é? Eles próprios, e os monumentos de Lisboa ligados à Reconquista, o Castelo de São Jorge, a Igreja de São Vicente e a Sé, que são dos primeiros edifícios construídos depois em Lisboa. Não é? Eu estou a falar assim, a tentar passar, se calhar estou a falar muito rápido, ou estou a falar demais, mas pronto. Esta do Egito Almada é uma atividade que está aqui também porque, a nível de exemplo de uma atividade que aborda as civilizações pré-clássicas, neste caso o Egito e os fenícios, a partir de um elemento, de um objeto descoberto na Quinta do Almaraz, que é um pequeno escravelho fenício. Depois é uma sessão com oficina, portanto há a sessão temática que depois, seguida de uma moldagem de um escravelho, semelhante ao encontrado no sítio do Almaraz. Aqui o Fenómeno de Espinho destaca a imagem como exemplo de uma atividade que se refere à expansão marítima, não é? A conteúdos da história moderna de Portugal. Aqui já a história local, a tanoaria, as figuras ilustres, a literatura, o Bolhão Pato, com os seus poemas da Caparica, tratámos este livro, o livro Bolhão Pato, Poeta da Caparica, da autoria do sócio Rui Caetano, também foi trabalhado como uma atividade. O campo de simulação arqueológica, enquanto exemplo de atividade que trata a arqueologia enquanto ciência. Portanto, aqui os participantes, como eu disse, têm vários postos de trabalho, este é um deles, é o da escavação propriamente dita. Aqui são exemplos já de didáticas, esta da descoberta dos elementos através de fotografias, esta da utilização de adereços, chapéus e outras características para se ficarem em determinada personagem na atividade. Aqui o faz de conta, que é uma estratégia muito usada na educação pré-escolar, e estes meninos são de educação pré-escolar. Uma sessão temática, a parte teórica da apresentação em PowerPoint. E os jogos, por exemplo, o jogo do moinho, que é um jogo já da antiguidade, é trabalhado numa sessão onde representa um bocadinho a relação entre as culturas, não é? O encontro de culturas na Península Ibérica, por exemplo. Este jogo da Batalha da Cova da Piedade, que é um dos jogos que foi criado especificamente para esta atividade, jogos criados, concebidos de raiz para as atividades do centro, é o jogo da Batalha da Cova da Piedade. Neste caso não estão a jogar na Cova da Piedade, estão a jogar na escola, porque o jogo também vai à escola. Estas vidas de fábrica é uma linha de produção para ver a diferença entre os operários e os artífices. Estes meninos, cada um faz uma dobra para construir um barquinho de papel e depois vai percorrendo os vários operários até chegar ao fim e ter o barquinho feito. Tem um esquema, por exemplo, e eles veem a diferença da produção em série para a produção artesanal, porque há meninos que estão só a construir o barquinho todo desde o início. Este é o jogo Vozes da Resistência, que é muito interessante, em que eles acabam por fazer cartazes ou folhetos que têm que
distribuir secretamente pela escola sem serem apanhados por elementos das forças de opressão, a PIDE, por exemplo. Enfim, mas cada uma destas coisas é todo um mundo que realmente só vendo, não podia estar aqui a descrevê-las todas. Estas estão aqui para mostrar o exemplo de uma atividade em que são os participantes que escolhem a atividade que querem fazer. E aqui podem trabalhar várias aptidões à sua escolha, por exemplo, este menino tem tudo a ver, neste caso, com o património da charneca, mas este escolheu cantar uma música, fazer a partir de um texto, este tem fazer exercícios de matemática, tudo relacionado com o conteúdo da sessão, não é? Mas depois cada um escolhia música, teatro, matemática, texto, desenho. As atividades que incluem a reciclagem de materiais. O Zé Carlos aqui está a fazer, levava já os kits completos, preparados com os materiais para depois os alunos seguirem, portanto há uma concepção de raiz também do produto que os alunos vão fazer na oficina. Este é um exemplo do desafio em Cacilhas, em que há o envolvimento ao longo de muitos anos, cada ano foi construído um elemento diferente do património cultural de Cacilhas, neste caso as carroças, muito ligadas ali aos transportes de Cacilhas. Neste caso, vai o kit para a escola, os alunos constroem, mas depois há uma parte que é feita em casa com as famílias e vai para a montra da junta de freguesia. Portanto, aqui como exemplo do envolvimento das famílias e do envolvimento na junta depois de mostrar à comunidade o resultado do trabalho. Esta é a oficina mais antiga, que é um bocadinho a copiar, foi mesmo a copiar, foi a primeira coisa que fizemos foi os comandos no Vale do Tejo, com miniaturas de ânforas partidas que depois os alunos restauram, e isto foi feito semelhante ao que o Ecomuseu Municipal do Seixal fazia já, e que nós fomos ver e fizemos então também aqui em Almada. A aldeia pré-histórica, é uma das atividades de experienciação. Esta é a área do abrigo. O que é que se experimenta aqui, por exemplo? Experimenta-se, no caso do abrigo, o talho lítico, o encabamento de setas, a produção de fogo, o manuseamento de muitos materiais diferentes utilizados na pré-história. O espaço da caçada pré-histórica, em que temos pinturas rupestres e temos um arco com flechas também fabricadas por nós, especificamente para a atividade, com materiais o mais próximo possível da realidade pré-histórica. E a zona da olaria, onde se experimentam técnicas de cerâmica pré-históricas, o rolinho e a bola. A zona da aldeia pré-histórica, que é a tecelagem, onde se experimenta também o tear, a fiação, várias fibras diferentes, e se explica também, e a costura também depois já do tecido feito. Outra atividade de experienciação, que é o Romanizarte, onde nós aqui depois estas atividades de experienciação já começaram a ter um crescimento e uma complexificação de tal forma que já se tornava realmente coisas bastante complexas. No Romanizarte, por exemplo, tínhamos produtos naturais, autênticos, sardinhas, cavalas, sal, azeite, ervas aromáticas, tudo eles fabricavam propriamente ali o garum, mesmo à séria, escolhendo os vários ingredientes. Portanto, estão a ver, não é? Isto fazendo numa escola, imaginem, nós íamos a uma escola fazer para as várias turmas da escola, imaginem 5 turmas do 7º ano, depois nós tínhamos que levar cavalas para aquela gente toda, não é? Para cada uma das ações. Eu não sei se a Ana Braga está aqui a assistir neste momento, mas se estiver, deve estar a rir imenso ou então a chorar, não sei. Olá, estás-me a ouvir? Estás mais a chorar ou a rir, Ana? Estou a rir imenso. Porque a Ana fartou-se de calcar cavalas com esta gente. Enfim. Aqui a parte da escola, por exemplo, o Zé Carlos fez estas tabuinhas com cera, com verdadeira cera de abelha,
dada pelo João, que é apicultor, na Quinta do Bonaparte. Isto tudo também são coisas que só são possíveis numa associação. Eu disse isto na dissertação e na defesa, e foi uma coisa que a Argoente realmente ficou espantada com a quantidade e a diversidade e a qualidade destas atividades, porque ela não imaginava que se fizesse tanta coisa, não é? E a forma como nós fizemos, ela perguntou como é que era possível, e eu disse que isto só é possível realmente numa associação, e numa associação como o Centro de Arqueologia de Almada, não é? Em que há uma liberdade criativa, não é? Nós temos, enquanto associação, toda uma série de condicionamentos, principalmente de ordem financeira, sempre, não é? Mas temos, por outro lado, uma grande liberdade criativa que nos permitia juntar-nos com várias pessoas diferentes, internas, externas, todo o tipo de pessoas que quisesse e que nos ensinasse e que quisesse participar e colaborar. E podíamos trabalhar realmente com muita liberdade, ir buscar os ingredientes, os materiais que quiséssemos, ou fazê-los nós, ou procurá-los, e esta liberdade é realmente a grande marca, a liberdade criativa que aqui nos foi dada. Esta oportunidade de fazer com tudo com o que quiséssemos, indo realmente até aos limites da imaginação, e que depois, se não é só ir aos limites da imaginação, é executar na prática, é executar à séria, muitas vezes, não é? Lá está, como verdadeiros operários, em que chegávamos às escolas com umas malas, ou cheios de sacos, com os carros a abarrotar por dentro e por fora, para a aldeia pré-histórica, para levar o abrigo, por exemplo, levávamos os carros cheios de tralha, e depois estávamos ali no duro durante um dia inteiro a repetir às vezes 16 vezes a mesma coisa, porque cada uma destas atividades tem 4 áreas, portanto cada turma tínhamos que dizer 4 vezes, enfim. Portanto é uma atividade realmente extensa e executada de uma forma muito mãos na massa, mesmo mãos na massa. Este jogo foi concebido também no centro, é um hipódromo, foi bordado pela Sílvia Franco, portanto uma sócia que participou e que bordou, isto é bordado, são tecidos oferecidos também, são peças de jogo feitas pelo Zé Carlos, as Postela. Aqui são a parte da olaria no Romanizarte, em que são fabricadas lucernas com os moldes. Portanto, porquê? Porque o Centro de Arqueologia de Almada tem os moldes para o fabrico de réplicas de lucernas e, portanto, utilizámos esses moldes nas atividades educativas também, apoiando-nos na investigação científica levada a cabo quer pelo Centro de Arqueologia, quer por outras entidades, onde fomos beber o conhecimento. Por exemplo, o garum. Quem é que nos deu a receita do garum? Na altura estavam a trabalhá-la em Troia, e foram os próprios arqueólogos de Troia, a arqueóloga de Troia, que nos deu a receita que estavam a trabalhar nesse momento lá nas cetáreas. Enfim, aqui o Convento dos Capuchos realmente é das coisas mais maravilhosas que se fizeram no Centro de Arqueologia. Porquê? Porque aqui, lá está, chegámos a um ponto, eu acho que a Argoente na defesa perguntou-me porque é que isto tinha acabado. Eu dei o meu ponto de vista na altura, mas eu acho que também aqui entre nós isto tomou uma proporção, umas dimensões de tal maneira que se calhar tínhamos mesmo naquela altura que parar um bocadinho, e se um dia retomar já com a ideia com mais reflexão, não é? Porque tomou realmente uma dimensão muito grande. Aqui no Convento dos Capuchos trabalharam-se emoções. Esta menina está a pensar na sua própria vida. Isto, como é dentro do convento, não é? O que é que procuramos? Procuramos que as crianças ali conseguissem, ao viver aquele edifício, aquele espaço patrimonial, conseguissem imaginar as emoções que se viviam ali quando era um convento a sério. Portanto, aqui eles tinham de pensar, de ter fases de introspeção, eles estavam dentro de uma cela
absoluto silêncio e obscuridade, para viver o espaço da cela, e eram recebidos pelos monitores que estavam com os hábitos e falavam tão baixinho que eles falavam baixinho também. Portanto, esta foi a única atividade de todas as que eu fiz na minha vida em que os alunos falavam baixinho. Falavam mesmo baixinho, porque eram levados a isso pelo ambiente que era ali criado. E esta fotografia, por exemplo, está aqui para mostrar que é a única atividade onde nós usamos mesmo, estamos vestidos à época, porque nós sempre evitámos na aldeia pré-histórica, no Romanizarte, não andávamos vestidos a legionários, não é? Nem a pré-históricos. Evitámos muito os clichês, não é? E não estar a fazer coisas a imitar. Pronto, não, são coisas que, para experimentar, não têm que ser coisas necessariamente a imitar. Mas aqui não, aqui faz sentido. Estamos dentro de um convento e, portanto, para criar o ambiente próprio do convento, nós resolvemos mesmo, fizemos nós, o tecido foi comprado por nós, foi cortado e foi cozido numa máquina de costura no centro. Portanto, foi tudo feito ali, trabalho todo das pessoas, dos sócios, dos colaboradores, dos amigos, dos funcionários do centro. Estas fotografias, por causa dos programas, quer de férias, aqui, por exemplo, foram à pesca, levámos os alunos à pesca, no Ginjal, e pescaram chocos. No dia seguinte fritámos uma avó fritou o choco e nós fizemos um lanche lá no centro, com os chocos que eles pescaram. Claro, isto teve que se comprar canas de pesca, que ainda devem estar lá no centro. Foi numa atividade da Quinzena da Juventude, portanto, houve um orçamento para isso. Temos aqui o apoio de pescadores locais, neste caso o Rui Caetano também, que nos ajudou a ensinar a pescar. Esta é uma atividade para mostrar num contexto letivo, já é uma atividade que foi antiga, mas que foi feita ao longo do ano letivo com várias turmas e que andámos mesmo no campo, mesmo à procura do património, a referenciá-lo, a desenhá-lo, a fotografá-lo durante um ano. E aqui a construção do sítio, do campo de simulação arqueológica. Portanto, estão a ver que as tecelas foram feitas no centro, foram fabricadas lá mesmo. Foram cozidas depois fora, mas foram feitas lá. A montagem do mosaico que está no fundo do sítio foi montado por nós, neste caso a Vanessa e o Zé Carlos. Portanto, isto realmente só é possível num sítio com grande liberdade criativa e de fazer o que nós queremos, não é? Olhem, todos estes materiais produzidos especificamente para as atividades também, réplicas, peças de jogo, o tal escravelho está aqui também, dados para os jogos. E aqui uma reunião, neste caso, em que estávamos a preparar o Romanizarte, tem uma antiga sócia, que é professora de História, que nos deu também apoio, a Vanessa, que é arqueóloga, a Ana Braga, que é museóloga, o Zé Carlos, que é artista plástico, a Sílvia, que é professora de português, e eu. Portanto, para mostrar que realmente houve uma grande abertura e pronto. E olha, já não digo mais nada, porque já estou a falar há muito tempo, e agora se quiserem dizer alguma coisa, digam vocês. Eu gostava de dizer. Claro. E gostava de dizer que fico tão feliz com o trabalho que tu fizeste. É um trabalho tão bom, Beta. Nós tantas vezes, no tempo em que trabalhávamos juntos e que fazíamos estas atividades, muitas vezes até conversávamos que empiricamente havia coisas que nós intuíamos que fazíamos bem, não é? Ou que fazíamos de acordo com, como falaste há pouco, com as metas curriculares e que nos aproximávamos daquilo que era as expectativas dos professores, ou não, ou que estávamos um passo à frente. E agora tu sistematizaste essa informação de uma forma e toda a análise que tu fazes, que vem, por um lado, mostrar que há uma complexidade em todo este trabalho, se calhar ainda maior do que nós na altura pensávamos, não é? Mas, por outro lado, que há muita coisa que nós empiricamente intuíamos e que às vezes conversávamos e que não estávamos assim tão errados, não é? Na verdade, havia... Lembro-me de uma vez termos participado num encontro de educação patrimonial ibérico, lembras? Em Braga. Em Braga.
e de estarmos a ouvir, não é, o que se fazia de educação patrimonial em museus, em estruturas grandes, não é, com pronto, que não eram estruturas associativas, estruturas com outros orçamentos, com outra sim, com outro enquadramento, e de sentirmos que o nosso trabalho também que tinha um nível de qualidade, de pertinência, não é? E até de profundidade que não ficava nada aquém daquelas estruturas tão bem enquadradas e tão sedimentadas, não é? E acho que é também isso que o teu trabalho vem mostrar. E olha, muito, muito obrigada, estou tão feliz. Obrigada. Foi para vocês também que isto foi feito, para todos os que participaram. A Ana Braga é um dos elementos que ultimamente mais trabalhou no departamento pedagógico, mas houve tanta gente que passou por ali, tanta gente diferente. Por exemplo, quando aconteceram coisas como estas, estávamos a preparar os cotidianos no convento e apareceu uma pessoa para se fazer sócia que fazia, nos tempos livres, parte também de umas atividades em que faziam recriações históricas e ele se vestia de monge franciscano. Portanto, ele trouxe-nos, ele é que nos trouxe o seu hábito franciscano para modelo dos que nós fizemos. E depois participou durante uns tempos e ajudou. Outra rapariga também que ajudou durante uns tempos passou por lá e fez uns objetos para a atividade, a janela da carochinha, em que as meninas punham umas antenazinhas de carochinha. Portanto, todas as pessoas que foram passando, não é, e que deram o seu contributo de muitas áreas diferentes, porque isto não é tudo gente da história e da arqueologia. Uma senhora que era empresária, uma grande empresária que quis tirar uns tempos de férias, digamos, da sua atividade e foi-nos parar ali, a associação, e deu uma grande colaboração também. Portanto, esta vida associativa que tem esta liberdade e esta abertura para acolher toda a gente e para envolver as pessoas naquilo que gostam de fazer, dar-lhes a oportunidade de fazer realmente na prática, este é de facto muito valor, e vi que isso foi valorizado por quem avaliou esta dissertação. Alguém tem alguma pergunta, comentário, se tiver? Talvez faça um comentário. Força. Sim. Aquilo que a Elizabeth mostrou agora demonstra que a tal liberdade que ela sentiu e que os diversos participantes na equipa sentiram, a tal liberdade tem um efeito enorme, né, naquilo que a gente faz. Isso. E eu acho que estamos muito preocupados em dizer que estamos próximos das aprendizagens essenciais, ou do perfil do aluno, etc. É um pouco falacioso, porque estes aprendizagens essenciais e perfil do aluno, sobretudo desde há alguns anos, não têm liberdade na escola. Vocês tiveram duas liberdades. Tiveram a liberdade de preparar isto e tiveram a liberdade de entrar na escola num sítio onde ninguém vos tirava essa liberdade. Agora, quem está na escola atualmente tem muita falta de liberdade. Portanto, acho que o CA fez uma coisa extraordinária, porque estava fora do sistema. Pôde entrar no sistema. Portanto, é pena que tenha sido obrigado a parar, é pena que tenha concluído, eventualmente, que essa paragem se deveu a ser uma coisa de grande dimensão. Penso que houve outros fatores, mas seria outro tipo de conversa. Portanto, eu gostava muito de destacar isto. É a liberdade que a grande equipa do CA teve, que permitiu fazer coisas, e isso deve ser muito, muito, muito destacado, e não a adequabilidade daquilo que foi feito às aprendizagens essenciais ou ao perfil do aluno. É necessário dizer as coisas de outra maneira e não estar tão subordinado ao discurso oficial. O discurso oficial é muito falacioso. Por isso, Pedro, é que eu depois das conclusões, depois de já estar tudo feitinho, pus uma coisa a mais que não estava previsto, mas aí é que eu disse tudo o que queria, que é a parte das reflexões finais, e tu vais ler depois as reflexões finais, e aí realmente, e a Arguente também referiu que achou muito interessante aquela parte, porque eu já libertei-me no fim, pronto, isto já está tudo feito, as conclusões, já fiz tudo muito certinho a nível
com metodologia académica, mas não pude deixar de depois fazer aquele texto de reflexões finais onde já disse tudo o que me apeteceu acerca de tudo isso. E, portanto, é a parte mais importante que depois tu vais lendo, vais perceber o que é realmente valorizado. Voltaste a sentir-te livre nessa parte final. Isso. Posso? Não, eu queria só dizer também, quer dizer, que a ação que a Elizabeth sistematizou aqui teve, de facto, um incremento gigantesco neste período e portanto, foi organizado e teve um período criativo extremamente importante e invulgar. Mas isto enquadra-se, de facto, no contexto da atividade de uma associação que, desde o momento em que nasceu, teve na preocupação de divulgar e de promover o património cultural e a história local sempre uma das suas atividades centrais. E, portanto, uma das diferenças que tem a atividade que a associação promoveu relativamente a outras entidades é que ela não nasceu para satisfazer os critérios do Ministério da Educação ou os critérios da atividade educativa. Ela nasceu porque um grupo de pessoas que se organizaram nesta associação têm conhecimentos e têm interesses de defesa e de promoção de determinados elementos patrimoniais e da história local e quiseram partilhá-los com as comunidades que estão à sua volta, as comunidades educativas, mas também outras comunidades. Portanto, desde 1972 que o centro se criou, as primeiras atividades que o centro fez foi visitas com as escolas, sessões nas escolas, claro que tudo organizado de uma maneira não tão estruturada como aquela que a Beta e depois este grupo que trabalhou com ela fez neste período, mas essa era de facto uma preocupação de base, e a preocupação era partilhar conhecimento, partilhar o interesse sobre os elementos patrimoniais locais, partilhar a divulgação daquilo que foram momentos históricos importantes do nosso território, das comunidades que aqui habitaram ao longo do tempo. E isso é que acho que marca esta diferença toda, é que se as pessoas têm conhecimento de base, se têm vontade de partilhar e se depois têm a liberdade criativa, dá o que aqui deu, não é? Agora, isto não foi feito com o objetivo teórico ou institucional de corresponder a determinadas teorias educativas, quer dizer, nasceu assim relativamente espontâneo, foi sendo feito à medida daquilo que as pessoas entendiam e também da sua própria experiência, porque boa parte destas atividades nascem também da experiência que foi adquirida ao longo dos anos, da partilha que se fez e dos percursos individuais e profissionais de cada um. Exatamente. Que foram coincidindo nas conversas que nós tínhamos, nas reflexões que se foram fazendo no seio da associação e deram naquilo que aqui está, que de facto é um conjunto de atividades distintivas, que não há muitas outras entidades que tenham conseguido fazer e que seria muito bom que a associação continuasse a ter condições para fazer, não exatamente nos mesmos moldes, nem talvez com a mesma intensidade, mas há sempre recursos nesta associação para partilhar com o exterior, seja com as comunidades educativas, seja com outras. E a associação continua mesmo hoje, mesmo depois de se ter perdido aquele momento mais alto destas atividades pedagógicas, continua a desenvolver atividades de partilha de conhecimento e de promoção do património cultural para outras comunidades que não apenas as educativas, e isso está à vista nas atividades que a associação vai divulgando e nos relatórios que apresenta, que ilustram os trabalhos que vão fazendo, e eu espero que assim continue e espero também que seja bom que esta experiência toda que a Elizabeth acumulou, por exemplo, tenha meios para poder ter continuidade, mas estamos mais próximos. Mas de facto queria só realçar que aquilo que o Pedro disse tem muita razão de ser, quer dizer, nós não trabalhamos para satisfazer critérios do Ministério da Educação ou critérios determinados do ponto de vista dos enquadramentos legais. Trabalhamos para satisfazer os nossos próprios interesses de cidadãos que defendem e promovem os elementos patrimoniais e a história local e querem partilhá-los com outros. Pois eu posso, boa tarde, eu queria só fazer aqui, digamos que uma referência. Eu penso que o aparecimento na tese
das orientações, das metas. Não, eu penso que não é esse o objetivo do trabalho, mas eu acho que este trabalho que tivemos a oportunidade de ver, e eu assisti a algumas atividades, contribui em grande para a mudança da escola, para a utilização destas metodologias e para entender os espaços exteriores da escola como elementos de aprendizagem e construção do conhecimento. Daí, penso eu que o aparecimento das orientações, das metas, no fundo das programações do Ministério da Educação, são um bocadinho para sensibilizar aqueles públicos que são os alvos e que estão efetivamente muito afastados dos museus, do património, da arqueologia, sensibilizá-los também um bocadinho para perceberem que estas atividades e estas metodologias são metodologias que permitem a construção do conhecimento e que são fundamentais para a construção do cidadão, porque nós vimos aqui, sim, educação para o património, não é nada mais do que uma educação para a cidadania. E, portanto, eu acho que é um trabalho ótimo. Eu tive a oportunidade de assistir a alguns. Gosto particularmente, e portanto a arqueologia não é a minha área, mas gosto particularmente das atividades experimentais, porque acho que é muito interessante pôr a mão na massa, e aí os miúdos, sim, vivem e constroem o conhecimento pela experiência, e acho que o trabalho que o Centro de Arqueologia tem vindo a realizar, e que eu acredito que se calhar com outras opções, se calhar com outra organização, consegue continuar a realizar, acho que é fundamental para a educação dos nossos cidadãos, incluindo dos pequenos que estão na escola. E, portanto, não me choca muito o aparecer, de facto, ali aquelas transversalidades que o Ministério da Educação define, não me parece grave, porque não é o importante. O importante é a forma como se lá chega e mostrar que se atingem os objetivos fechados da escola com atividades que contribuem claramente para a construção do conhecimento, que são estas atividades mais abertas, mais experimentais, mais de comunicação, mais de relação, quer com o território, com o património e com as pessoas. E portanto, era só isto que eu queria dizer, e parabéns, Elizabeth, Obrigada, pelo vosso trabalho no Centro de Arqueologia. Obrigada. Queria dizer então que o Jorge, falaste também desde o início do centro, não é? Que há educação patrimonial no centro. Eu tive, claro, primeiro pensei em alguma dificuldade, digamos, em como é que ia balizar, não é? Como é que ia balizar aqui o tempo, não podia ser. As orientadoras, claro, disseram que tem que balizar ali alguns anos de análise, não é? Em termos de metodologia, e eu pensei que vou realmente então fazer o tempo que eu conheço melhor no centro, não é? Que foi aqueles anos em que, como baliza inicial, marquei a atividade Almada Velha, uma visita guiada, que foi a primeira em que eu participei e que houve assim uma projeção muito grande, de grande projeção a nível de todo o Concelho de Almada, porque houve centenas, sei lá, muitos milhares de participantes e muitas centenas de escolas a participar, e foi uma atividade que começou em 98 e em 2018 ainda se faziam visitas, portanto foi 20 anos, e portanto foi o marco inicial. E 2018 foi a baliza final, porque foi depois também quando deixámos de agir. No entanto, eu fiz esse histórico, um bocado do departamento pedagógico desde o início, não é? E já agora eu também tinha aqui, vou-vos só mostrar isto, onde é que está? Vou-vos mostrar o PDF propriamente dito, e quero agradecer publicamente ao António Cristo, que não está aqui, mas que me deu uma ajuda depois aqui na formatação, porque espero que quando for para o repositório vai com certeza este documento que vocês estão aqui a ver, onde o António Cristo me fez todos estes marcadores aqui ao lado. Vejam o trabalho que ele teve, está tudo para irmos direitinho logo ao sítio onde queremos. E, por exemplo, quando se fala aqui do departamento pedagógico do centro, não é? Aqui começa-se, olha, a primeira frase, a vertente educativa do CA faz parte da sua missão desde o início, não é?
e começa logo a dizer o que é que se fez na década de 70 e fui ver os relatórios de atividades logo desde o início. E depois, o que é que eu quis mostrar? Mais do que os aspectos educativos, que foi realmente onde que depois fui fazer esse paralelo, porque também pronto, eu andava bastante a pensar no perfil do aluno na altura e no sentido que aquilo fazia ou não, e também achei que era importante trabalhá-lo de alguma forma, mas pronto. Mas eu acho que o grande objetivo que eu tive aqui foi mostrar que a Almada é toda ela um recurso educativo de educação patrimonial. Como diz uma autora que eu li na bibliografia, as cidades são contentores de património, são contentores de educação. Não é? Todo o território é educativo e aqui, em particular, o património deste território é um recurso educativo. Não é? E então, todos estes elementos são, como se comprova neste trabalho, são recursos educativos do património de Almada. Edifícios de serviços, escolas, tudo isto foi trabalhado nas atividades. Não é? E, portanto, eu também evitei, mas acabei por usar o conceito de património territorial. Andei muito às voltas com o património territorial, usar ou não usar. Tive quase para o pôr no título, mas fui por outros lados. Mas estão a ver todo o património deste território, coletividades, instalações industriais, militares, quintas, moinhos e lagares, arquitetura tradicional, equipamentos de gestão hídrica, etc, etc, etc. Tudo são elementos que se podem trabalhar neste território e depois não só o património propriamente, mas olhem, os topónimos, estás a ver? O Carlos já saiu, pronto, mas ele depois vai ver. Estão aqui os topónimos todos que foram, não é as ruas por onde se passou, é os topónimos que são especificamente utilizados como recurso, não é? Como conteúdo de alguma coisa, com conteúdo. E depois as épocas, pré-história, história nacional, história local, portanto estão a ver e os outros temas que também são tratados, como a heráldica, a literatura, etc. Foi isto, no fundo, que eu quis comprovar e comprovei, que Almada é um território que é ele próprio um recurso educativo a nível de educação patrimonial, não é? E que estas atividades demonstram que é possível e como é que se fez na prática, dizem como é que na prática se fez essa educação patrimonial através de todos estes elementos do património local. Pronto. Porque o resto depois, a análise da avaliação dos professores. Pronto, ok, isso aí já é importante, não é? Também para perceber que os professores acharam tudo muito bem. Eles têm pena de não poder fazer mais, não é? Eles querem fazer mais. Onde é que está a avaliação dos professores? Queria-vos mostrar só aqui. Não vou mostrar mais nada, pronto. Mas era aqui uma coisa, onde é que está? Desculpem lá, só procurar aqui onde é que estão os... Ele fez aqui tantos marcadores que até é difícil agora de encontrar. Os aspectos relevados pelos professores, pronto. Fiz aqui, aparece depois em anexo todas estas tabelas com tudo. Olha, quando eles relevam a história local, diz aspecto relevante deve salientar-se a referência à história local e a identificação de vestígios. Uma forma de os motivar para o conhecimento da história local. Gostei muito da abordagem aos locais mais importantes da Cova da Piedade. Aprofundamento da história local, pronto, estão a ver? Componente lúdica, é importante haver visitas destas, pois os alunos aprendem a brincar. As atividades foram muito engraçadas. Pronto, está aqui depois o levantamento disto tudo, que comprova que realmente o que é que eles relevaram, o que é que eles valorizaram. Pronto. Isto é muito grande. Vocês preparem-se porque tem aqui muito, isto é uma coisa enorme, já nem sei quantas páginas tem, mas são muitas.
Mais alguém tem alguma pergunta, dúvida, comentário? Esteja à vontade. Olá, boa tarde. Eu, há muitos anos atrás, para aí há uns, talvez 20, 30 anos, passei pelo CA, e foi daí que nos conhecemos e fiquei sempre a receber as vossas newsletters, etc, etc. Porque é que esta apresentação me interessou especialmente? Tenho uma ideia, também estou a braços com a minha tese de mestrado e tenho ideia de um projeto, de um observatório na Arrábida. E de facto tudo o que partilhaste vem muito ao encontro daquilo que eu já penso há muitos anos. E esta coisa da escola poder sair, e tudo o que já falaram, é de facto, a escola tem que passar forçosamente por aí. Claro que eu não tinha a mínima noção das vossas atividades ao longo destes anos todos, e muitos parabéns. Boa. Obrigada, Anabela, mas és professora? Não. É que a Rábida fez-me lembrar um projeto que houve, que nós participámos, também já há muitos anos, chamado A Rábida aos Dias e às Noites, que havia uma professora na Escola de Azeitão que tinha essa... Já sei quem é, não me lembro agora o nome dela, mas já sei quem é. É a Manuela, pronto, não me lembro do apelido. Sim, mas ainda é sim. sócia do centro, e ela tinha esse projeto também, mas estás a falar de um observatório, quê? Do espaço? Paisagem, sobretudo paisagem. É a minha onda. Eu fiz o mestrado agora em arquitetura paisagista, sou florestal, portanto é a vegetação, mas quer dizer, um observatório também só faz sentido englobar tudo o que se faz aqui nesta zona, e é isso que me está a deixar muito insegura, porque, sei lá, se vou para a área das pescas ou de outras atividades extremamente importantes aqui na zona, não conheço, portanto, e é, pronto, essa parte está-me a deixar assim muito, pronto, mas... Tens que falar ali com a Patrícia Azevedo Godinho, não sei se está neste momento está a ouvir, mas acho que vocês as duas deviam fazer uma conversa por Zoom. Ok. Ela não deve estar ali agora, ela disse-me que ia estar ao mesmo tempo a tratar do filho, que está na altura de chegar a casa e tal, mas ela... Eu estou por aqui, estou... está ali, pronto, não sei se estavas a ouvir ali a Anabela. Sim. Pronto, como estão as duas a fazer mestrado e aponta-se naquilo ali que eu para as puder, mesmas enfim, áreas. não sei se ajudar, mas conversar, claro que sim. Conversar já é muito bom, é verdade, obrigado. E pronto, e assim se fazem links aqui. Eu peço desculpa, eu conheci o centro uma vez num curso que o... Paleontologia? Sim. Pronto, sim. Já enquadrei. O Carlos Marques da Silva. Exatamente, e essa professora de Azeitão estava lá também. Exatamente, e foi um grupo muito giro, e foi muito nessa altura engraçado, que nos sim. conheci. Pronto, de facto, depois nunca mais fiz assim mais nada convosco, com grande pena minha, mas agora, pronto, ainda bem que ouvi esta apresentação. Pronto. Então pronto, Obrigada. Quando quiseres aparecer lá no centro, combina para ires lá ver como é que estamos agora noutro sítio, já não tem nada a ver com o outro, né? Agora na Cova da Piedade, mas acho que devias lá voltar. Obrigada. Eu não acredito que a minha conversa foi a mais curta. Acho que não.
está no top, mas Eu acho que foi a mais curta de todas, nem acredito. Eu achava que ia estar aqui a falar durante tanto tempo, mas depois comecei a acelerar para não chatear as pessoas e agora acabamos cedo. Pronto, mas ainda bem. mais alguém tem alguma dúvida, questão, comentário? Mas pronto, olhem, depois vejam, realmente é isto que está aqui no trabalho. Antes, então, se mais ninguém tem nada a acrescentar, antes de encerrar a reunião, eu passaria a palavra ao Jorge Raposo, porque vai anunciar a próxima conversa. É só para dizer que, de facto, a próxima conversa que está marcada para agora, para o mês de abril, vai fazer um bocadinho a pré-história desta intervenção que a Elizabeth agora fez e vai estar um pouco entalada temporalmente entre este período que a Elizabeth tratou e o período que o Vítor Santos já tratou numa das outras conversas anteriores, que foi basicamente a primeira década de existência do Centro de Arqueologia de Almada, portanto, entre 1972 e entre 1972 e 1982. E o período que eu iria tratar é um pouco aquela quinzena de anos que promoveu a principal afirmação da associação, que é precisamente entre 1982 e 1997, quando se celebraram os primeiros 25 anos de atividade da associação, ou seja, termina mais ou menos onde a Elizabeth hoje começou. Muito bem, faz sentido. E sendo assim, dou por encerrada esta conversa. E obrigada por terem vindo. E gostei de os ver e de as ver. E parabéns, Elizabeth. Obrigada, Patrícia. Um dia também vou convidar para vir aqui fazer uma conversa destas. Nós andamos sempre a convidar pessoas para a conversa. Combinado, obrigada.